Quero saudar nessa noite de domingo, dia 12 de abril, domingo de Páscoa, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Votuporanga, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo também os nossos queridos irmãos de outras igrejas, familiares e amigos que nos acompanham nas redes sociais. Na manhã de hoje, nós iniciamos uma mensagem sobre o fiel cuidado de Deus na caminhada com o seu povo, baseado em Números, capítulo 9, de 15 a 23. Na noite de hoje, eu quero dar a conclusão dessa reflexão, agora verificando novamente Números, capítulo 9, versículos de 15 a 18. Apenas os primeiros versículos de 15 a 18. Assim nos diz a palavra de Deus. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Amado Senhor, nós queremos te dar graças pela leitura da sua palavra e te suplicar nesse instante que o Senhor venha nos iluminar com o teu Espírito Santo para nos dar a compreensão do texto sagrado e que o Senhor aplique nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Na manhã de hoje, então, nós aprendemos que Deus é fiel e Ele tem cuidado conosco durante a nossa caminhada, e isso foi visto através da sua proteção. Mas Deus também demonstra o seu cuidado para com o seu povo, que caminha com Ele, através também da sua orientação. No versículo de número 17, nós lemos o seguinte: sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam, e no lugar em que a nuvem descia, ali eles acampavam. Ou seja, o povo de Deus precisava estar atento ao movimento que a nuvem fazia, pois era a própria direção de Deus na vida do seu povo. A orientação de iniciar a caminhada ou de parar para descansar vinha dessa nuvem, a qual tinha a própria direção de Deus. Eu fico pensando, e eu peço que você reflita rapidamente também, será que nós podemos imaginar naquele dia, milhares de seres humanos ali, uma quantidade muito grande, sem qualquer conhecimento de rota, sem ter uma bússola, sem ter uma maneira deles se orientarem, uma multidão enorme, vários adultos, idosos, homens, mulheres e também crianças. Imagina como era difícil para eles, naqueles dias, poder ter um tipo de orientação. Mas que espetáculo! Ali estava essa multidão avançando, apenas dependendo do próprio Deus. Dependentes apenas da orientação que Deus desse através daquela nuvem, avançando ou parando. Eles não podiam fazer planos, por exemplo, para o dia seguinte, porque eles não sabiam se a nuvem ia se movimentar ou não. Eles apenas precisavam ficar olhando para o alto e buscando a orientação de Deus para a vida deles. Eu e você também precisamos estar olhando para o alto.
precisamos estar buscando as orientações de Deus para a nossa vida. Vivemos nos dias atuais uma verdadeira contradição histórica quando nós pensamos, por exemplo, nessa era tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. Celular, tablets, internet, Facebook, WhatsApp, todos os meios de comunicação, os mais modernos, os mais rápidos, ágeis, e muitas vezes nós não estamos conectados com o próprio Deus. Que ironia! Uma geração de desconectados com Deus, mas ao mesmo tempo conectados tecnologicamente falando. Nós precisamos estar buscando essa conexão com o nosso Deus, para que Ele possa estar nos guiando e nos orientando em todas as coisas. No livro aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, o autor nos diz o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos precisam estar fixados no nosso Deus, para que Ele possa nos guiar no meio dessa caminhada rumo a Jerusalém, a nova Canaã, a terra prometida. É isso que Deus quer que você faça e que eu faça também. Assim como aquele povo dependia inteiramente das orientações de Deus, Ele quer que eu e você hoje, em cada decisão a ser tomada, venhamos buscar na palavra de Deus quais as orientações que Deus tem para a nossa vida. Como iniciar um namoro, como ter um casamento de acordo com os padrões de Deus, como ter a nossa vida de negócios baseada nos princípios de Deus, nossa conduta moral, ética, nossos relacionamentos, o que é que a palavra de Deus nos orienta, como Deus nos guia a tomar cada decisão no nosso dia a dia. Pois a nossa vida aqui, meus irmãos, é como a travessia de um deserto, desconhecido, arenoso, imprevisível. Por isso nós precisamos, mais do que nunca, da orientação do Senhor sobre a nossa vida. Jesus Cristo disse em João 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em comunhão com Jesus Cristo, a luz da vida, nós vamos poder ter orientação, direção segura nesses dias difíceis de deserto. Mas ainda esse texto nos ensina que o fiel cuidado de Deus na caminhada com o seu povo pode ser visto também através do seu conforto. Observe o versículo de número 18. Diz que, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Quando a nuvem parava, o povo acampava e descansava, debaixo da sombra do Senhor. Eles podiam ali ficar despreocupados, porque a nuvem do Senhor estava ali. E de fato, Deuteronômio capítulo 29, versículo 5, Moisés diz assim: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos seus pés se gastaram. Deus estava confortando eles e suprindo as suas necessidades. Tudo estava debaixo da providência de Deus. Isso faz o salmista dizer no Salmo 91, versículo 10 e 11: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te proteja contra todos os teus inimigos. O apóstolo Pedro ainda diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7,
lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nesses dias de combate a essa pandemia, nós precisamos nos lembrar desse conforto que Deus tem dispensado a cada um de nós. Nessa caminhada, Deus tem mostrado o quanto Ele tem sido fiel, quanto Ele tem cuidado do seu povo, protegendo, como vimos na manhã de hoje, nos dando orientação, quando acabamos de ouvir agora, e também quando nos dá descanso, conforto para nossas almas. Meus queridos irmãos e meus amigos que nos acompanham, nada poderá, absolutamente nada, poderá nos separar do amor fiel do nosso Deus, que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, mesmo nesses dias tão difíceis. Entregue a sua família, entregue a sua vida, entregue o seu amanhã nas mãos daquele que pode te guiar em caminho seguro, mesmo em meio a uma pandemia como nós estamos vivendo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor repouse sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo.